Olá, pessoal. Olá pessoal, bom Como dia. vocês estão? Bom, nós vamos hoje trazer um conteúdo que é praticamente uma aula mesmo, para termos clareza do que a gente precisa purificar, limpar e reprogramar, curar de registros que nós temos e de situações que vivemos para podermos acessar cada vez mais a nossa ascensão individual, no processo de individuação, acessar o amor incondicional e, como consequência, a quinta dimensão. Então, nós vamos começar do início, a vida. O início que pra gente é a concepção. É. Então, o início é o momento da sua concepção, o momento da nossa concepção. Esse é o início da vida aqui encarnada neste planeta. Quero aproveitar para começar a trazer uma coisa que é, que é o seguinte: pessoas que estão muito vinculadas à espiritualidade, talvez você seja uma, que tem essa sensibilidade, que tem esses acessos a consciências, a linhas de tempo, a vidas passadas, ou como você quiser chamar isso, há uma grande tendência a distrair-se da sua vida atual encarnação Hum. para atribuir situações a outras linhas de tempo ou vidas passadas. Ou seja, hoje eu estou vivendo isto porque há muito tempo lá atrás aconteceu tal coisa comigo, ou eu fiz tal coisa, ou eu estive em tal situação planetária, eu estive em determinada situação de determinada cultura, determinada. Fiz parte de um processo de guerra, fiz parte de. Tudo bem. A gente sabe que tudo isso tem total e absoluto impacto na vida de hoje. Isso ninguém está tirando isso. Você hoje é quem você é. Tem uns pássaros bem intensos aqui. Você é quem você é hoje, parte por o que você viveu. No entanto, quando a gente olha para a nossa vida atual, a nossa concepção atual, o contexto no qual você estava inserida, como que isso foi, como foi a sua gestação, como foi o seu parto, a sua primeira infância e todo esse processo desta encarnação, desta vida aqui agora, você já vai ter muita, mas assim, muita informação, tanta informação que a maioria das pessoas nem consegue processar a informação dessa encarnação. Para elaborar, para trabalhar, para você se desenvolver, para se autoconhecer. E quando você está resolvendo questões de aqui, de agora, desta encarnação, desta concepção, desta gestação, desta primeira infância, estes traumas, tudo isso já vai fazer com que aquilo que você viveu antes se beneficie em suas outras linhas de tempo, em suas outras vidas, tudo isso vai se beneficiar. Agora, eh, distrair-se da sua vida de hoje para só procurar respostas em outras vidas, às vezes se apresenta como um caminho pouco fácil. Uhum. Se já é um desafio você acessar a sua consciência, a sua memória, a seu corpo mental, seu corpo emocional, os traumas, tudo o que está digamos, integrando a sua vida, nesta encarnação, ou seja, quando você tinha 2, 3, 4, 5, 7 anos, ainda se torna um pouco menos fácil acessar a
outras encarnações. Se isso vier para você com muita clareza, acolhe, abraça isso, por quê? Porque você está recebendo um presente divino e se você acessou isso é porque você tem, digamos, estrutura para acessar essa coisa. No entanto, se não, sugestão é focar-se na sua vida agora, na sua encarnação de agora. Muito bom isso. Até mesmo porque a sua encarnação agora, como a gente está nesse momento de ascensão planetária, ascensão individual da consciência, a sua vida agora está expressando todos os registros de outras vidas, de situações que não foram resolvidas e precisam ser resolvidas. Então, nem precisa ficar olhando para outras vidas, não precisa nem ficar olhando para trás. Como o Gonçalo falou, é muita coisa para ver aqui o que está acontecendo hoje. Muita coisa. Demais. Não é pouca, não. Então, é muito trabalho. A gente vê algumas pessoas mesmo, assim, é, que tem essa consciência mais espiritual de outras encarnações, ficar procurando as coisas em outras encarnações e esquece dessa. Só que aí essa viveu um monte de coisa. Por exemplo, na gestação, a mãe tentou abortar, o pai não quis. Só essa informação já é coisa para a pessoa lidar na vida. Indo outra coisa para. Se a gente considerar que tanto você, como a Sheila, como eu, como todas as pessoas aqui, elas majoritariamente elas estão vivendo a partir da programação inconsciente desta, agora, desta encarnação. Se você vai viver, vai ver os seus comportamentos de hoje, os seus resultados de hoje, o que você sente, os seus comportamentos de hoje, eles têm similaridade, eles combinam com o seu pai e sua mãe desta encarnação? Olha só, pareceu isso. Desta encarnação? Ou eles combinam com os seus pais de faz 4 encarnações? Uhum. Isso vai pautando que você está vivendo os programas, a cultura, a repetição, o sistema de crença, o paradigma já deste espaço, desta encarnação. Então já é muita informação suficiente para trabalhar sobre ela aqui. Exatamente. Então, começamos, eu estava aqui procurando a parte do livro que fala sobre a concepção, mas Uhum. eu não achei. Estou sem óculos. Ah, ok. Então, Você quer que eu pegue teu óculos ou não? não precisa não, Ok. não precisa não. Então, a gente está falando isso porque, assim, é, vamos lá. Todos nós, seres humanos, encarnados aqui neste planeta, independente do que você faz, das suas crenças, do que você sabe, do que você não sabe, dos seus relacionamentos, independente da sua família, independente de qualquer coisa, todos, a natureza humana aqui neste planeta é baseada em algumas leis de existência, ok? Então, a primeira coisa é o momento da sua concepção, ela foi extremamente importante e tudo o que aconteceu na sua gestação, ela foi extremamente importante para quê? Para programar todas as crenças, traumas, paradigmas que você ia viver a partir do seu nascimento. E essa parte da gestação, da concepção, quase não se vê falando por aí. A ciência hoje é que está trazendo mais
dados, a neurociência sobre isso, mas não se vê muitos terapeutas, não se vê muitas pessoas falando sobre isso. Aquelas que trabalham profundamente com resoluções de traumas falam sobre isso. Então, como eu e Gonçalo, a gente trabalha com isso, a gente estuda muito isso na gente, na gente em primeiro lugar, e nas ferramentas e nas pessoas que a gente atende. E a gente vê que é determinante mesmo que o que a pessoa vive na concepção e na gestação é extremamente determinante para tudo que ela vai viver, porque é nesse momento que configura a mentalidade, ou seja, A estrutura do ser o mesmo. corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional, a estrutura do ser. Se a gente for a trazer assim uma espécie de analogia, seria mais ou menos assim como pensar, o seu pai, a sua mãe, eles estão prontos para fazer uma casa, para criar uma casa, para construir uma casa. E na hora que eles vão a conceber essa casa, eles estão escolhendo consciente e inconscientemente, a maior parte é inconsciente, aonde que essa casa ela vai estar, se o solo dessa casa ele vai ceder ou ele vai segurar, se essa o tamanho dela, os materiais com que vai fazer, se é tijolo ou não é tijolo, se é madeira não é madeira, se é com teto é um andar, são três andares, são dois, se vai ter toda a configuração da casa, tudo como ela vai ser, ela no momento da concepção, ela entra em você. Todo o sistema de crença de seu pai, todo o sistema de crença da sua mãe, toda a cultura, tudo que eles viveram, todas as emoções, os pensamentos, os sentimentos, o padrão de frequência vibratória, tudo o que seu pai é, tudo o que sua mãe é ou foi, naquele momento, colapsou e fez, nesse momento, o imprimiu em sua consciência, manifestou a sua consciência nesse seu corpo, nessa sua vida, quem você é. Até você ter consciência de tudo isso e poder você fazer uma troca, digamos, uma nova escolha. Até esse momento, até você saber isto que a gente está passando para você, talvez você não sabe que é possível alterar isso. E você vem vivendo achando que o que você foi até hoje é o que você terá que ser. Não Que é a tal da situação de vocês estão dormindo. O que que é dormindo? Estão inconscientes de quem vocês são. Você acha que você é o que você está vivendo. E você não é isso. Você, o que você está vivendo hoje, é um reflexo das programações, dos imprints que foram codificados no seu DNA na hora da sua concepção e na gestação. Isso é muito importante ficar claro para todos vocês. Por quê? Isso é informação que é luz na consciência para você acessar esses lugares em você, dentro de você, para você observar o que está acontecendo hoje na sua vida e que você precisa olhar para dentro, porque o caminho não é para fora, é para dentro, para você criar um novo imprint, ou seja, alterar, mudar essa programação que você foi inserida quando você nasceu aqui nesta vida. Porque quando o Gonçalo fala assim, tudo que é do seu pai, toda a crença que é do seu pai, toda a estrutura do seu pai, toda a estrutura da sua mãe, é 50% cada um. Que na verdade é 100% da mãe, 100% do pai e pá, 100% de você. imprimiu, deu um imprint. 100% da sua mãe e 100% do seu pai, eles também carregam os 100% que a mãe também foi fecundada, sua mãe fecundada, tá? Sua mãe, né? Foi um bebê,
A sua avó ficou grávida da sua mãe e do seu pai. Então, isso começa lá no transgeracional, que vai carregando de geração em geração, de ancestral em ancestral em ancestral, até o momento que a sua mãe e o seu pai se encontram, independente de como que foi essa concepção. Pode ter sido por um estupro, nós já atendemos pessoas que passaram por essa situação. Pode ter sido assim, nossa, foi um casal que planejou e acha que se preparou para ter este filho e se preparou como eles puderam se preparar naquele momento. Porque se preparar hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, se preparar para um ter filho é você passar pelo menos por 3 anos de cura. Cura, reprogramação de todo esse sistema, porque senão isso vai acontecer o quê? Quando você e o seu esposo, a sua mulher, a sua, enfim, for fecundar um bebê, tudo que você não curou em você, tudo que o outro não curou nele, imprimiu no bebê. Aconteceu isso com você. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com o Gonçalo, aconteceu isso com toda a humanidade hoje no planeta Terra. E Isso vai, e sempre vai, aconteceu. e vai continuar acontecendo. A diferença é qual é o fato de que quando há uma concepção nas consciências do pai e da mãe, digamos, ela se colapsa, ela se junta e ela se manifesta na criança. Isso é um mecanismo que vem de faz muito tempo, ele hoje é assim e ele vai continuar sendo assim. Não tem nada de errado com que seja assim. Qual é a questão? Qual é o conteúdo que passa para a criança? Como a Sheila falou, antigamente, vamos colocar assim, se preparar, que é o que era? É um espaço físico, eh, fralda, leite, preparar um bom tempo, Um um quarto. quarto, e essa preparação é toda uma preparação muito necessária. É totalmente, tá perfeita, não tem nada errado com isso. Ó, Até o, é, a ferramenta não aqui. vamos abrir mão disso e continuar sendo assim, preparar todo esse espaço para a criança, para a mãe, para o ambiente, segurança, proteção, providência, tudo isso é super necessário. Tudo isso está no plano material. Uhum, Agora, se a gente se eleva em consciência, nós vamos para um preparo, digamos, energético e emocional. Subimos um sistema de crença mental. E se subimos, bom, a gente vai chegar a algo muito mais espiritualmente falando. O que acontece? A preparação, hoje, ela, nós já temos consciência ou a oportunidade de ter consciência disso, que é olhar para planos mais sutis para incluir dentro da sua preparação. Ou seja, não vai só adiantar de que tenha toda a providência material e tenha uma bagagem brutalmente destrutiva em termos de crença, de emoções, de raiva, ódio, rancor, brigas. Por quê? Porque isso é o que a criança vai herdar. uhum, Então, cuidar do qual é o conteúdo que vai ser transmitido para as gerações venideiras é muito importante. Nós que agora já temos consciência. Gonçalo, Sheila, por que eu não vi este vídeo antes? Estou com 2 filhos, 3 filhos e eu nunca fiz um trabalho. Bom, é o que tinha que ser. Tá perfeito. Porque é a consciência que você tinha. Hoje, eu sou pai. O que acontece? Quando eu escolhi ser pai, eu fiz uma preparação também com a mãe da minha filha. A preparação que eu fiz com toda a consciência que eu tinha nesse momento. Se eu olhar o Gonçalo de faz 4 anos com a consciência que tenho hoje, é claro que eu vou achar que aquela consciência foi, digamos, é, foi menos que hoje. É natural. Graças a Deus que é assim. Porque se nada tivesse mudado em 4 anos, eu pensaria, bom, o que eu fiz em 4 anos que continuo achando que é a mesma coisa. E
com certeza daqui a 4 anos vou estar olhando para o Gonçalo de hoje e vou dizer assim, mal sabia eu que existe tudo isso também. Assim como a sua mãe, seus avós, seu pai não tinha nenhum acesso às informações que você tem hoje, às ferramentas que você tem hoje, às tecnologias que você tem hoje. Nenhum conhecimento. Agora você está recebendo esse conhecimento. E a grande questão aqui é o que que você faz com o conhecimento que você está recebendo? O que que você vai fazer com a consciência que você está expandindo? Por quê? Já dizia Einstein, uma ideia que entra na mente não tem como a mente voltar ao seu tamanho que estava antes. Que é isso que o Gustavo está falando aí. De 4 anos atrás para hoje. Não tem como. Você que está vendo esse vídeo, não sabia disso, agora está sabendo, não tem como você voltar ao que você era antes. Você já sabe. Você já sabe. A sua alma, o seu espírito, que anseia para se expressar em você, a sua essência, ela não consegue se expressar plenamente por causa de todas essas camadas que nós estamos trazendo para você aqui, começando a trazer, que vem desde a sua concepção que precisa ser limpas, curadas e purificadas, para aí a sua essência se expressar, que é amor incondicional. Sua essência é puro amor. A nossa essência é amor. Nós somos, viemos do amor e nos expandimos no amor. Em tudo que a gente faz na vida. Então, esse material que nós estamos trazendo para vocês, que é um conteúdo, que é uma aula, ele está pautado dentro do amor. Do quê? Do trabalho que nós desenvolvemos com a gente, das curas que nós desenvolvemos com a gente, dos estudos que nós fazemos com a gente, das coisas que a gente trabalha na nossa empresa, dos atendimentos que a gente faz e estamos enviando para vocês. E aí vai expandindo mais e expandindo mais. Então, tudo que você viveu, tudo, a sua vida até o momento que você toma consciência de, assim, cara, então tudo que eu vivi foi pautado em crenças e programas e codificações de DNA que vieram do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais? Sim. Mas então nada é meu? Uma porção bem pequena. Bem diminuta. Bem diminuta mesmo. E qual é o processo? Tudo isso que a Sheila está falando, que a gente está trazendo em relação às programações, o comportamento herdado e tudo isso é, digamos, a estrutura egoica, a estrutura de seu ego. Qual é a nossa tarefa como seres? E nos descolando disso, nos livrando das amarras desse ego. O ego, ele vai continuar, digamos, presente, porque é o que vai continuar sendo seu guardião da individualidade, ao ponto em que você consiga se perceber diferente do outro. Se o ego ele é totalmente transcendido, a percepção é de que é uma coisa só, ou seja, uma energia só, uma fusão com um todo só. Agora, presente esse ego, agora não dominando a sua vida e sim ao serviço do todo, o que vai acontecer? Vai entrar um espaço de manifestação da sua centelha, manifestação de quem você é, que você não sabe que você é. E nesse processo, digamos, de se descolar, de soltar essas amarras do ego, é que ocorre, acontece a evolução, sendo cada vez um pouco menos a programação que foi inserida no ego e sendo cada vez um pouco mais a manifestação, a expressão
da energia divina, primordial. E por que que isso é que configurou o seu ego? Por que que essas coisas foi que configurou o seu ego? Porque o ego, ele é configurado, é um programa mesmo, gente. Ele é configurado na infância. De todas as coisas que você ouvia de quem criou você, seja seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seu, enfim, todas as coisas que você viu, todas as coisas que você sentiu, todas as coisas que estava nesse sistema familiar energético, que a gente não vê com os olhos, mas sente, a criança então é uma esponja de sentir, ela absorve tudo que está no campo sistêmico daquela família. Tudo, tudo. São muitas camadas, são muitas dimensões do ser. Então, aqui a gente começa a ampliar um pouco mais sobre a nossa multidimensionalidade. Não é só no aspecto espiritual, de estar em a nossa consciência em vários planetas, e isso e aquilo. É tudo que você absorveu, recebeu quando você, desde a sua concepção, a gestação e a sua primeira infância, criou muitas camadas dimensionais dentro do seu inconsciente, que todas essas camadas precisam ser purificadas, limpas, para soltar as amarras do ego e você ser a expressão divina, que é quem você é. A expressão do amor, que é quem você é. Isso é a o momento que mais se fala hoje, quem está neste caminho espiritual, que é sobre a ascensão. Isso é que é ascensão. Você já está passando pela sua ascensão. A ascensão não é uma coisa que vai acontecer, puf, aí de repente tudo mudou. Você, eu, Gonçalo, todos nós já estamos passando pela nossa ascensão. E aí me veio uma coisa aqui para falar. Esse momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, hoje é dia 19 de março, né? É, teve um eclipse. Estamos tendo muitas movimentações energéticas. Teve a questão lá da ressonância Schumann, que não conseguiu medir e estão falando que ela entrou no ponto zero. Tudo isso move muita energia. Energia, nós somos energia. E isso está fazendo com que muitas pessoas estão acessando seus conteúdos emocionais e mentais e não estão sabendo o que fazer com isso. De repente começa uma irritação e de repente começa uma agressividade que não sabe de onde veio, o que que é, por que que está acontecendo isso. Ou de repente um estado emocional de tristeza e depressão que só dá vontade de ficar na cama. Tudo isso são conteúdos que você vem carregando desde a sua concepção. Não é por acaso, não é porque você está somente acessando o inconsciente coletivo do planeta. Nós acessamos o inconsciente coletivo do planeta de acordo com o nosso inconsciente. Tem aqui tudo ressonância. Então, se no seu inconsciente, que é toda essa programação que você não conhece, tem lá abuso, agressão, aborto, por exemplo, se você passou por uma situação onde a sua mãe tentou abortar, o seu pai não queria ou passou por algumas situações, você pode ter certeza que tem um monte de camadas para ser curada aí. Pode ter certeza porque é 100% das pessoas que a gente atende que você tem uma programação de você não se sente incluída nos lugares que você vai, você se sente rejeitada. Porque a programação foi: a minha mãe está me rejeitando. É muito simples, mas tem uma complexidade absurda por trás disso. Então,
Nesse momento, o que que é que está acontecendo no seu emocional, no seu mental? Quais são os pensamentos que estão vindo? Quais são as emoções que estão aparecendo? Tudo isso que está aparecendo é para você entrar dentro de você, em que sentido? Se observar e falar, cara, olha, tá acontecendo, eu tô pensando isso, eu tô sentindo isso, nananã, eu preciso curar essas coisas, porque isso veio lá atrás. A gente parar de ficar colocando a responsabilidade sobre o que nós estamos vivendo é a situação planetária, é a ascensão, é as energias que estão muito altas, é normal tudo que está acontecendo, tudo para você olhar para você e ver o que que você precisa curar. Porque todos os seres, os pleiadianos, os arcturianos, os telosianos, os sirianos, todos falam a mesma coisa. Vocês precisam se curar. Então, assim, uma coisa que é bem do que você trouxe. A, a pessoa aqui, ela fica pensando assim, eu tô só acessando o inconsciente coletivo do planeta, e por isso é que está acontecendo isso comigo. Mas eu não tenho nada a ver com isso, só que eu estou acessando isso. O que talvez não esteja observando? O planeta, vamos colocar assim, né, a Gaia, vamos supor que ela tem sua parte consciente, assim como você. E ela também tem a sua parte inconsciente, assim como você. Só que a parte inconsciente dela é quem? Hum. É você, sou eu, é a Sheila. Então, quando ela ascende em consciência, se eleva, vai trazendo à tona tudo o inconsciente de Gaia. Só que o inconsciente de Gaia é você, é a Sheila, sou eu. Então, assim como você, quando acende tudo, vai vindo à tona todo o seu inconsciente, você é a partícula do inconsciente do todo, digamos, de Gaia. Então, você não é que acessa seu inconsciente, você é a ressonância do inconsciente. Então, se você não se apropria disso para tomar a responsabilidade de dizer, eu preciso, você quer ajudar a Gaia, ajudar o planeta, você faça terapia. Uhum. Quer, vai lá ler o livro. Quer, se desenvolva, ele estude, evolua, faça o bem, faça ame, faça o amor, trabalhe, se desenvolva, não passa a perna, aquela coisa. Não se envolva em relacionamentos que são desvantajosos para o outro. Não prejudique o outro. Não falte a sua integridade. Não atrapalhe, nem seja pedra de tropeço de ninguém, da integridade de outras pessoas. É, tudo isso vai elevando sua sintonia, vai elevando sua frequência e vai elevando a frequência de Gaia. Você vai fazer o quê? Sair da parte inconsciente de Gaia e ir para a parte consciente de Gaia. Vamos trazer assim. Assim como quando um trauma que estava em você, quando você tinha 2, 3, 4, 5, 7 anos, não estava consciente, aí ele se tornou consciente, aí começou a fazer as coisas que aproximam a frequências de amor. Inclusive, você acessar um trauma que você não sabia que tinha passado e passar por esse processo de cura, você está ajudando Gaia e as pessoas que passaram pela mesma situação e que ainda não sabem para que um momento elas consigam acessar e também se curar, porque todos nós estamos conectados numa malha energética aqui neste planeta, no universo, Uhum. nas galáxias, em tudo que há. A sua cura impacta os arcturianos que estão lá em Arcturus, já na quinta dimensão, vivendo pleno amor. Impacta eles. Então, é um momento que a gente precisa olhar e parar de ficar querendo ser salvador das pessoas
e ser salvador de si mesmo. Porque quando você salva a si mesmo, você está ajudando o planeta, você está ajudando as pessoas. Agora, se você quer ficar num trabalho de ficar salvando os outros e esquecendo de você, que trabalho que realmente foi feito aí? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas, é digno o trabalho de muitas pessoas que, por exemplo, salvam animais. É um amor, mas se esquece de si e tá toda encacada por dentro e passou por muitos traumas, muitos, muitos. Tá cheio de ferida dentro. Por que será que ela quer salvar os animais? Porque na verdade, no inconsciente é salvar a si mesmo, que projeta no outro. Tudo que nós fazemos na vida é uma projeção do nosso inconsciente. Tudo. Até que nos tornamos conscientes daquilo que era inconsciente. E aí paramos de projetar. Então, o que você pensa das pessoas, o que você sente é seu, do seu relacionamento, do seu companheiro, da sua companheira, da sua contraparte, seja o que for, dos seus amigos, do seu chefe, da sua chefe, seja o que for. Tudo que você pensa do outro é seu, é um conteúdo que está lá no seu inconsciente e como uma. Porque Deus é maravilhoso, né? Porque é a maneira como Deus fez com que nós pudéssemos nos olhar e falar assim: nossa, olha, eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso me desenvolver assim, né? Então, o que é que você viveu na sua concepção? Quando foi o momento da sua concepção, você não sabe. Talvez o que a sua mãe viveu na gestação, talvez você não saiba. Mas tudo isso está impactando a sua vida no agora. Como, por exemplo, vocês viram o vídeo que a gente colocou aqui do trabalho que nós fizemos com a Simone, por exemplo. Ou outros trabalhos que a gente faz aqui de mapeamento da história da pessoa para entender toda a programação de DNA, de crenças, de mente, de emocional que a pessoa vem carregando para ela poder curar toda essa programação. É uma coisa que acontece que quando a gente vê isso repetidas vezes, fica muito claro. Quando você pega a realidade da vida da pessoa atual, o sistema de crença, o que ela é hoje, a sua vida, se a gente fosse a fazer, sabe, aquela proporção áurica de a regra de Fibonacci, que ela vai se contraindo, vai sendo como uma espécie de caracola que vai se contraindo, a gente chega a uma partícula, um fragmento, que é um fragmento. Neste fragmento está praticamente codificada a vida da pessoa de hoje. Hum, Que é o que é esse fragmento? É o trauma que ela vivenciou, como isso ficou codificado em seu sistema de crença, em aspecto mental, no emocional, junto ao psiquismo, e a partir disso começou a desenrolar a sua vida e hoje pode ser que esteja maior, com filho, mais idade, trabalho, só que o que está desafiando, atormentando, dificultando a sua vida é uma potencialização, uma manifestação daquele fragmento. E até não alterar isto aqui, que vai continuar se manifestando é essa vida. Então, não vai adiantar muita coisa continuar fazendo força aqui se esta parte aqui não ela não é conhecida. E quando a gente fala de conhecida,
é tipo entrar nela, descobrir realmente o que é, estar presente, estar consciente, e a maioria de nós, em forma inconsciente, queremos fazer o seguinte: ah, não funciona, não serve, joga fora. Só que seria como você jogar você tudo fora, porque essa é a trilha da sua existência, e faz parte. Se ela não é encaixada, assim, integrada, assim, E honrar o que viveu, aceitar o que viveu, integrar o que viveu, está rejeitando a si mesmo e rejeitando Deus. Qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, em qualquer área da sua vida, é decorrente desse ponto que o Gonçalo trouxe. Como é que está a área de relacionamento na sua vida? O relacionamento é a base de todas as áreas da nossa vida, todas. O relacionamento é a base da qual nós viemos, porque nós fomos concebidos através de um relacionamento. Não viemos da cegonha, hum? Do relacionamento da mãe e do pai, independente do que aconteceu nessa concepção. Nós viemos dessa relação. Essa relação, ela configura, ela imprime uma informação de como que é e será os relacionamentos que você terá na sua vida até que você toma consciência e altera isso. Seja relacionamento amoroso, relacionamento com dinheiro, relacionamento com amizade, relacionamento com a família, relacionamento com o trabalho, relacionamento com espiritualidade, relacionamento. A base do ser é relacionamento. É relacionamento. Então, nós, seres humanos, vivemos através do relacionamento. Porque ficar isolado lá no Tibete, no pico da montanha, você vai ter que se relacionar com as árvores, com a natureza. Mas é fácil ficar lá sozinho. Sem precisar lidar com dinheiro, sem precisar lidar com as pessoas, sem precisar lidar com relacionamento amoroso, com filho, periquito, papagaio e tudo que tem no entorno. É fácil. É fácil ficar solteira quando tá bem na vida. Quando tá quando saiu ai, eu preciso casar, eu preciso ter alguém, eu preciso. Por que precisa? Por que tem essa necessidade? Então, cada fase que a gente está na vida é algo que a gente precisa olhar desse ponto que aconteceu. Então, o que é que está acontecendo com você hoje, neste momento? Você sabe qual é o ponto crítico? Ou qual é o maior desafio que você está lidando? Qual é? Já é um exercício para vocês aqui. Escreve qual é esse maior desafio que você está lidando hoje. a maioria das pessoas, uma estrondosa assim, quantidade de massa crítica, não consegue acessar este fragmento aqui. Uhum. Sozinho? O que você consegue fazer hoje é olhar para como que você está a sua vida. Por que você não consegue normalmente acessar este fragmento? Porque este fragmento ele não aparece em um prato na sua mesa, dentro de sua sentado com um garfo e faca e tudo bonitinho. Aí você tira a tampinha e ele está ali esperando para você descobrir o que é. Normalmente, para você acessar isso, você vai achar que está na parte de fora do pátio, em um lugar que está meio lamacento. Lá embaixo não tem muita luz, e aí você tem que enfiar a mão assim e pegar ele, se é que acha ele. Tem que saber onde que está. Sozinho é muito difícil. O que você consegue fazer? Você consegue olhar para a sua vida hoje e ver o que está aparecendo na sua vida hoje. E em função disso, começar a, eh, digamos, aceitar, assimilar de que se isso está assim, é porque teve algo lá atrás. Qual é uma outra opção alternativa? Alguém que traz uma lanterna bem grande, te fala assim, ó, o problema está no pátio. Aonde que é?
Vamos olhar para lá. Tá aqui na parte da baldosa, dos tijolinhos. Não tá aqui. Aonde está? Na grama? Não está na grama. Onde está? Tá lá no fundo. Tá, mas vamos lá. Volta aí. Enfia a mão. Não, enfia você. Não, você tem que enfiar. Aí, bota a luz. Aí, mas sei por ali. Achei. Ah, agora entendi. Entendi que é isso. Bom. E agora o que que vai fazer? Aí que te resolve. Não resolveu? Ok. É como. Aí apareceu, dói muito. O que que faz a maioria da pessoa? Tá doendo. Joga de novo, sai correndo e vai para fora. Aí o que aconteceu? 30, 40 anos mais, de novo, vai ter que olhar de novo para isso. Não vai, não tem como fugir disso. Tem que resolver isso. Resolveu? Eleva a frequência. Transcendeu. Transcendeu, vai para outros níveis. Aí vai encontrar outras coisas na vida. Por que que a gente conhece essa estrutura assim? A gente fala praticamente todos os dias com pessoas fazendo isso. E porque a gente foi na gente e vai profundo cada vez mais. Primeiro somos nós, para depois a gente ajudar as pessoas. A gente vai lá no fundo do poço até achar uma coisinha. Porque outra coisa importante para trazer é que há um paradigma, é uma crença de que as pessoas acham que, nossa, agora eu consegui acessar que eu não lembrei que a minha mãe queria abortar e isso gerou toda a questão que eu me sinto rejeitada, eu me sinto rejeitada pelos homens, eu me sinto rejeitada por todo mundo. Agora, pronto, me curei porque não é bem assim. Isso é uma parte. Isso é uma porcentagem, porque isso tem aí toda uma ressonância ancestral, isso tem aí quais são os impactos que teve na sua vida, todas as coisas que você fez a partir disso precisa ser curada. Nós não somos lineares, não somos lineares. Então, essas analogias que o Gonçalo traz, eu estava rindo por causa disso, que ele sempre vem com umas analogias, umas metáforas muito boas. É isso. É isso. Você precisa de alguém para colocar a luz, o farol, para você ver aonde que você está indo na sua vida. E para ver o que que aconteceu. Para ver, para mostrar para você qual é o caminho que você precisa. A gente vê muitas pessoas que, porque, ai, fez processo terapêutico não sei quem, que eu não sei, ai, não aguento mais. Tá com um paradigma, uma crença extremamente equivocada. Pessoas que estão no processo de vitimismo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, é isso que precisa olhar. Tem cura para ser feita aí. Então, o chamado é: vamos à nossa cura. Esse é o caminho da ascensão. Até o próximo vídeo.